Olá a todos! Como aprendemos nas aulas na escola, os oceanos compõem a maior parte da superfície da Terra. As pessoas construíram uma variedade de navios ao longo dos séculos para se locomoverem sobre o mar e transportarem cargas. E alguns deles são enormes. É claro, os maiores são navios porta-contêineres e navios-tanque. Mas há outros navios no mundo que vale a pena olhar. São realmente aquilo que podemos chamar de gigantes do mar. Esse é o nosso canal. Neste vídeo vamos falar para vocês sobre os navios além da imaginação. Vamos lá! Cruzeiro Symphony of the Sea. O navio de cruzeiro Symphony of the Sea, de propriedade da Royal Caribbean International, é agora considerado o maior do mundo. Seu comprimento é de 361 metros, a altura é de 72,5 metros e a largura de 66 metros. Sua forma é de um gigante. Imagine, o navio possui 18 decks, facilmente acomodando seus 2.200 tripulantes e 6.680 passageiros. Seu motor é de incomparável potência. 6 motores de 45.000 cavalos estão instalados em 2 salas de máquina, 3 de cada vez. Esse projeto faz do Symphony of the Sea um navio muito confiável e de fácil navegação. A aparência externa e as instalações internas do Symphony mostram que os designers não ficaram atrás dos engenheiros. Por todos os meios, por favor, verifiquem vocês mesmos. O navio é equipado com instalações de entretenimento como restaurantes, cafés, lojas, piscinas, quadras de tênis, pistas de patinação coberta e simuladores de surf. Há também um escorregador por seus 10 andares, chamado Abismo, e um parque central com ruas arborizadas e árvores reais. Navio de guerra USS Enterprise, CVN-65. Na história naval, nenhum navio é mais poderoso, pesado e enorme do que o porta-aviões nuclear USS Enterprise. O gigante do mar tem 342 metros de comprimento e tem uma excelente velocidade de cruzeiro, 37 nós. Vocês podem imaginar que tipo de poder ele tem? O navio pode transportar 4.600 soldados e mais 2.520 toneladas de armas e equipamentos. O porta-aviões foi enviado ao mar pela primeira vez durante a crise de mísseis em Cuba e depois foi enviado para patrulhar o mar Mediterrâneo. Depois disso, houve a Guerra do Vietnã e, finalmente, ele perseguiu piratas no Iraque. Incrivelmente, esse porta-aviões está em missões há mais de meio século, atravessando a história. Esse período é várias vezes maior do que o de outros navios americanos da mesma classe. Mas o tempo passou e o USS Enterprise tornou-se antiquado demais para ser modernizado. Por causa disso, ele finalmente se aposentou em abril de 2018. Graneleiro Vale Brasil. O Graneleiro Vale Brasil é de propriedade de uma mineradora brasileira de mesmo nome. Esse navio é o maior atualmente operando nesta classe. Ele é geralmente usado para transportar minério de ferro do Brasil para os Estados Unidos. O Vale Brasil é tão grande que há apenas 10 portos no mundo que podem aceitá-lo. Além disso, por causa de seu tamanho, ele não consegue passar por alguns canais. A primeira viagem do navio foi em 2011, quando foi carregado com uma carga seca de 391 toneladas de minério de ferro, partindo do porto de Ponta de Madeira e transportando-a com sucesso até o porto de Dalian, na China. Para comparação, a quantidade deste minério equivale a de 11.000 caminhões. Com isso, dá para construir mais 3 pontes como a Golden Gate, em São Francisco. Navio-tanque Seawise Giant, Knock Nevis. Esse navio-tanque não está mais nos mares, mas ainda é o maior de sua classe. Nenhum navio se compara a ele. É por isso que não podemos deixar de pensar no navio-tanque Seawise Giant, mais comumente chamado Knock Nevis. Este enorme navio tem 458,5 metros de comprimento, 69 metros de largura e carga total de mais de 600 quilotons. Claro, por ser um navio tão grande, a velocidade máxima dele não era tão significativa, apenas 13 nós ou 21 km por hora.
Mas mesmo nessa velocidade, o navio tinha um diâmetro de giro de 3,7 km e uma distância de frenagem de apenas 10 km. Inicialmente, o navio era menor, mas em 1976, quando foi comprado e completamente renovado, o Knocknevis adquiriu um tamanho recorde. Esse navio-tanque carregava principalmente petróleo bruto. Em 1986, durante a guerra Irã-Iraque, o navio encalhou após ser atacado por mísseis antinavio. Em seguida, o Knocknevis foi comprado novamente e reparado, operando até 2009. Ele foi desmantelado 2 anos depois. Navio porta-contêineres MSC Gulson. O novo navio porta-contêineres MSC Gulson foi reconhecido como o maior de sua classe no final de 2019. Seu comprimento é de 400 metros e sua largura 60 metros. Isso equivale a aproximadamente o tamanho de 4 campos de futebol. Este navio tem uma capacidade de transporte de 23.756 TEU. TEU, 20 Foot Equivalent, é a unidade que representa a capacidade de transporte de um carregamento. O MSC Gulson possui uma vantagem esmagadora no quesito TEU entre os navios porta-contêineres. De acordo com o proprietário do navio, seriam necessários 1.360 Boeing 747 ou 14.000 caminhões pesados para transportar a mesma quantidade de carga. Os aspectos técnicos também são espantosos. O navio é equipado com um sistema híbrido de purificação de gases de escape, que reduz significativamente as emissões de dióxido de carbono. Além disso, ele pode mudar para combustíveis de baixo teor de enxofre. Essas características fazem com que o MSC Gulson atenda aos requisitos da IMO 2020. Quebra-gelo nuclear 50 Years of Victory, 50 anos da vitória na guerra. A Rússia tem o único quebra-gelo nuclear do mundo projetado para garantir os seus interesses nacionais no Ártico. Um dos maiores atualmente operando é o 50 Years of Victory. O comprimento do navio é de 159,6 metros, a largura é de 30 metros e a altura 55 metros. Este quebra-gelo tem uma estrutura de concha dupla e é equipado com 2 reatores, 2 turbinas principais e 3 hélices de 4 lâminas removíveis. O navio pode acomodar 106 tripulantes e 128 passageiros. Talvez você se pergunte, que tipo de passageiros embarcam num quebra-gelo nuclear? É assim, além de seu papel principal como escolta de comboio no Oceano Ártico, o 50 Years of Victory é usado como um navio de cruzeiro. O cruzeiro parte principalmente para o arquipélago Terra de Francisco José, uma área protegida no Polo Norte. Além disso, os turistas a bordo podem visitar o restaurante, a piscina aquecida, a sauna, a biblioteca, o ginásio de esportes e o cinema. Catamarã Planet Solar. A indústria naval já encampou o desafio de usar vários tipos de energia. Por exemplo, diesel, gás natural e energia nuclear. Enquanto isso, o catamarã gigante Planet Solar navega usando painéis solares. Mas o mais surpreendente é que esse painel solar pode absorver cerca de 104 kW de energia solar. O comprimento do navio é de 31 metros, a largura é de 15 metros e a área total é de 537 metros quadrados. O catamarã tem uma tripulação internacional de 6 pessoas, entre elas o famoso engenheiro suíço Rafael Domian. Seguindo sua ideia de criar um navio solar, o Planet Solar deveria ser uma espécie de apelo à humanidade. Ele queria mostrar que, se a humanidade desejasse, seria possível encontrar uma alternativa ao petróleo. Por essa razão, Rafael construiu um magnífico catamarã que se move apenas com a energia do sol. Aliás, o grupo de música suíço Yellow foi um dos patrocinadores deste projeto. E é tudo por hoje. Obrigado por assistirem até o fim. É claro, um navio ser grande nem sempre o torna energeticamente eficiente. Ainda assim, os gigantes navios modernos nos surpreendem com seu tamanho e, sem dúvida, vale a pena dar atenção a eles. E aí, o que vocês acharam? Se gostaram deste vídeo, por favor, se inscrevam e curtam. Vejo vocês na próxima. Até mais!